60 dias contando os azulejos daquele hospital. 60 dias sonhando com meu terreiro, com meu pé de acerola, com o cheiro da minha casa. A casa que meu João construiu para nós com a mão calejada de policial. O doutor disse que eu tive sorte, que mulher da minha idade quebrar o quadril e sair andando é milagre. Milagre. Sei não. Milagre mesmo seria ter meu João de volta. Saí do hospital numa terça-feira de sol quente. A enfermeira mais nova, aquela de olho bondoso, me deu um papelzinho com o número dela. Disse que eu ligasse se precisasse. Guardei na bolsinha de plástico junto com os remédios. Enfermeira boa, gente fina. Diferente dos parentes do meu finado. O táxi foi presente do hospital. Achei até estranho tanta bondade. Eu, Terezinha de Oliveira, 77 anos nas costas, e nunca tinha andado de táxi na vida. João dizia que táxi era luxo de rico ou de preguiçoso. E nós não éramos nem uma coisa nem outra. Meu coração foi apertando quando o carro entrou na Rua do Cruzeiro. Nossa rua. As mesmas casinhas coloridas, o mesmo bar do Toinho na esquina, o mesmo cheiro de terra molhada depois da chuva da manhã. Senti um gosto de vida na boca. Um gosto bom que eu tinha esquecido naqueles lençóis brancos do hospital. Mas algo estava errado. Percebi logo que o táxi parou. O portãozinho de ferro que João pintou de azul 3 vezes por ano estava diferente. Tinha uma corrente grossa e um cadeado novo. As plantas do meu jardinzinho da frente, minhas begônias e minhas 11 horas, estavam murchas, jogadas pro canto como se não valessem nada. O que mais me doeu foi ver que a plaquinha de madeira que João fez, Lar dos Oliveira, não estava mais lá. Paguei o táxi com os trocados que a assistente social tinha me dado. Meu dinheiro de aposentada estava guardado numa caixa embaixo da cama. Pelo menos era lá que devia estar. Empurrei o portão, mas ele não abriu. Apertei o cadeado na mão, como se meus dedos velhos fossem capazes de quebrar aquele ferro. Foi aí que a porta da casa se abriu. E não foi o fantasma do meu João que apareceu, não. Foi o Jurandir, irmão dele. Aquele que nem no enterro do próprio irmão compareceu. Jurandir sempre teve olho grande nas coisas do João, desde pequenos, pelo que meu marido contava. Se João ganhava um picolé, Jurandir queria 2. Se João comprava uma bicicleta, Jurandir dava um jeito de tomar emprestado e nunca mais devolver. E agora, pelo jeito, tinha botado os olhos na nossa casa. Ao lado dele estava a Marlene, sua mulher. Aquela que vivia dizendo que eu não era da família de verdade porque não tive filhos, como se a culpa fosse minha. Como se eu não tivesse chorado escondida por anos cada vez que minha menstruação descia. Olha quem voltou dos mortos, Jurandir falou rindo, os dentes amarelos de cigarro aparecendo por baixo do bigode mal aparado. Pedi para entrar na minha própria casa. Minha casa. A casa que vi João construir tijolo por tijolo, suando depois dos plantões na polícia. A casa onde passei 52 anos da minha vida. Essa casa não é sua não, velha, Marlene gritou da porta. Você é só a viúva. Os bens voltam para a família quando morre o marido. Tentei explicar que a casa estava no meu nome também, que João tinha deixado tudo arrumado, que eu tinha os papéis guardados, mas eles riram. Riram como se eu fosse uma criança inventando história. A louca voltou do hospício, Jurandir gritou para os vizinhos que já começavam a espiar por cima dos muros. A velha caduca acha que ainda é dona de alguma coisa? Nunca senti tanta vergonha na vida. Ali, no meio da rua onde todo mundo me conhecia. Onde eu distribuía bolo de fubá nas festas de São João. Onde as crianças me chamavam de Vó Teca, mesmo sem ter gota do meu sangue. Ali, eu estava sendo humilhada como uma criminosa. Tentei empurrar o portão de novo. Tentei gritar que aquela era minha casa, que eles não tinham direito. Mas Jurandir veio com um papel na mão. Um papel que ele dizia ser do advogado, provando que a casa era dos irmãos do João agora. Foi quando Marlene apareceu com uma caixa de papelão. Meu coração quase parou. Eram minhas coisas. Minhas roupas dobradas, meus poucos retratos, minha Bíblia de capa preta que João me deu no dia do casamento. Ela jogou tudo no terreiro, na terra batida onde eu costumava estender roupa. Isso é tudo que é seu, ela disse, e cuspiu no chão perto das minhas coisas. Os vizinhos olhavam.
Alguns com pena, outros curiosos, mas ninguém falou nada, ninguém se meteu. Dona Lourdes, que tomou tanto café na minha mesa, fechou a janela quando nossos olhos se encontraram. Seu antenor, que João ajudou quando o filho foi preso injustamente, fingiu que estava ocupado com as plantas. A solidão dói mais quando vem cercada de gente. Vi minhas roupas no chão, meus vestidos de domingo, meu único sapato de salto que eu guardava para ir à missa, meus panos de prato bordados um por um nas tardes de chuva. Tudo jogado como lixo, como se 50 anos de vida pudessem caber numa caixa de papelão. Marlene ainda gritou que eu sumisse, que fosse incomodar os outros. Jurandir ameaçou chamar a polícia se eu não saísse dali. Logo ele, ameaçando chamar os antigos colegas do irmão. Peguei minhas coisas devagar. Juntei o que pude na sacola de plástico do hospital. O que não coube, deixei. Eram só coisas no final das contas. Coisas que João e eu juntamos numa vida, mas só coisas. O que mais doía era ver a porta da minha casa fechada para mim. Antes de sair, olhei para o pé de acerola que João plantou no dia que nos mudamos. Estava carregado, vermelhinho. Pensei em pedir uma, para matar a saudade, mas engoli o choro e a vontade. Gente como Jurandir e Marlene não merece nem migalha do meu pedido. Saí andando devagar pela rua, arrastando o pé machucado do hospital, carregando o que sobrou da minha vida numa sacola de plástico. Ouvi as risadas deles atrás de mim. Ouvi os cochichos dos vizinhos. Senti o sol queimando minha cabeça descoberta. Não tinha para onde ir. Não tinha filho. Não tinha outro parente. João era minha família inteira. E agora nem a casa que ele me deixou eu tinha mais. Sentei num banco da praça da igreja, aquela onde me casei. Peguei um pano de prato bordado da sacola e passei na testa para secar o suor. Era um dos meus preferidos, com desenho de passarinho. João dizia que os passarinhos do pano eram iguais a mim, pequenos, mas cheios de barulho. Eu não gritei quando Jurandir e Marlene me humilharam. Não chorei quando jogaram minhas coisas no chão. Guardei tudo dentro, como sempre fiz na vida. Mas naquele dia, sentada sozinha naquele banco, jurei que ia gritar do meu jeito. Passei aquela primeira noite no banco da praça. Nem dormi direito. Ficava pensando no João, em como ele ficaria de cabelo em pé se visse o irmão dele fazendo aquela desfeita comigo. João era homem de palavra firme, de honra, diferente daquela gente que agora ocupava a nossa casa. Nossa casa. Cada tijolinho daquela casa tinha história. Cada canto guardava um pedaço de nós. Lembro como se fosse hoje o dia que João chegou em casa, no nosso quartinho alugado, os olhos brilhando feito menino com brinquedo novo. Era 1972. Ele tinha acabado de entrar na polícia. Chegou abanando um papel na mão. Mulher, comprei um terreno. Vou construir uma casa para nós, com meu suor, do jeito que a gente sempre sonhou. Nem acreditei. Nós com casa própria? Gente como nós, que cresceu em casa de taipa, que dormiu em esteira no chão, ia ter casa de tijolo, com laje e tudo? Pensei que era sonho. Mas o João nunca foi homem de promessa vazia. No outro dia, ele me levou para ver o terreno. Era só um pedaço de chão vermelho, com mato alto e umas goiabeiras nascendo. Mas João olhava para o lugar como se já visse as paredes, o telhado, a varanda que ele queria fazer para mim. Os olhos dele enxergavam longe, sempre enxergaram. Ali, ó, vai ser o quarto do nosso menino, ele dizia, apontando um canto do terreno baldio. E ali a cozinha grande, do jeito que você gosta de cozinhar. Nunca veio menino nenhum. Por mais que a gente tentasse, por mais promessa que eu fizesse para Nossa Senhora, minha barriga nunca cresceu. Mas isso é outra história de dor que já aprendi a carregar. João começou a construir nos fins de semana e folgas. Vinha direto do plantão na delegacia, ainda de farda às vezes, e pegava na enxada, no prumo, na colher de pedreiro. Os amigos dele, outros policiais, vinham ajudar de vez em quando. Aqueles homens durões, de mão calejada e arma na cintura, carregando tijolo, fazendo massa, cantando modão. Casa de policial tem que ser bem feita, dizia o sargento Dimas, que Deus o tenha. Tem que aguentar bala e temporal.
Eu ficava do lado, fazendo comida para todo mundo, levando água fresca num caneco de alumínio que ainda guardo. Ou guardava, até ontem, na minha cozinha. João caprichava em cada detalhe. Colocou o piso de cimento queimado na sala, com as próprias mãos. Fez questão de assentar cada azulejo do banheiro, medindo com régua para ficar tudo certinho. E quando veio a hora de fazer o telhado, chamou o melhor carpinteiro da cidade. Para minha Terezinha, só o melhor, ele dizia, orgulhoso. Casa bem feita é que nem casamento bom, não cai com qualquer ventania. Demoramos 3 anos para terminar. 3 anos de sacrifício, de comer feijão com farinha para guardar dinheiro para os materiais. 3 anos sem roupa nova, sem festa, sem luxo. Mas quando a gente finalmente se mudou, ah, meu Deus, foi a maior alegria da minha vida. Na primeira noite, João e eu sentamos na varanda, naquelas cadeiras de balanço que ele fez. Olhamos as estrelas, bebemos um vinho barato que o capitão tinha dado de presente e choramos juntos, de felicidade. Era nossa casinha, nosso canto no mundo. Foi ali, naquela varanda, que João me disse as palavras que eu nunca esqueci. Terezinha, essa casa é sua, mulher. Nem meus irmãos vão meter a mão. Eu sei que eles são de olho grande. Sei que o Jurandir sempre teve inveja do que é meu. Mas deixei tudo arrumado no papel. Você nunca vai ficar desamparada. Eu acreditei. Como não acreditar no João? Ele nunca tinha me falhado. Os irmãos dele sempre foram um problema. Principalmente o Jurandir e o Zé Carlos. Desde que conheci a família, percebi como eles olhavam torto para o João. Como falavam com despeito do irmão policial, do irmão que se achou melhor que a família. Lembro de um Natal, logo depois que a gente se mudou para casa nova. Convidamos a família toda. Fiz pernil, farofa, arroz, tudo caprichado. Jurandir veio com a Marlene, aquela víbora. Chegaram olhando cada canto, medindo cada móvel com os olhos, perguntando quanto tinha custado cada coisa. Policial agora tá rico, é? Ou tá pegando o que não deve? Provocou o Jurandir, já bêbado antes da ceia. João engoliu seco. Respirou fundo. Ele nunca foi de briga, meu marido. Mas naquela noite, depois que todos foram embora, ele pegou uma caixinha de madeira que tinha sido do pai dele. Abriu na minha frente e me mostrou 2 tesouros. Primeiro, um papel amarelado. A escritura da casa, com o meu nome junto do dele. Tá vendo aqui, Terezinha? Essa casa é nossa. E se um dia eu faltar, continua sendo sua. Depois, tirou o revólver dele, o velho 38 que acompanhou a carreira toda na polícia. E isso aqui é só para garantir, ele disse sério. Espero que você nunca precise, mas vou te ensinar a usar, só por segurança. Naquele mesmo dia, João me levou para o quintal. Ensinou como segurar, como apontar, como atirar. Minhas mãos tremiam. Nunca gostei de arma. Mas aprendi, por ele. Aprendi porque confiava no juízo do meu marido. Guardamos a escritura e o revólver na mesma caixa, debaixo da nossa cama de casal. A caixa que ficou ali por quase 50 anos. A caixa que eu espero que ainda esteja lá, escondida onde só eu e João sabíamos. Os anos foram passando. Nossa casa foi envelhecendo junto com a gente. O cimento do quintal rachou em alguns cantos. A pintura desbotou e foi refeita várias vezes. Plantei meu pé de acerola, minhas flores. João colocou uma plaquinha na frente. Lar dos Oliveira. Plantou mais árvores. Construiu um galinheiro pequeno nos fundos. Foi ali que passamos a vida toda. Foi ali que João teve o primeiro infarto, aos 60 anos. Foi ali que ele se recuperou, sentado na varanda, tomando o sol da manhã que eu dizia ser remédio. Foi ali que ele morreu, há 8 meses, dormindo do meu lado na nossa cama. E foi ali que Jurandir apareceu, 2 dias depois do enterro. Chorando lágrimas de crocodilo, dizendo que queria ajudar a cunhada. Oferecendo para cuidar dos papéis, perguntando se eu não queria ir morar com eles, para não ficar sozinha. Recusei tudo. João tinha me avisado. Não confia em ninguém da minha família, Terezinha. Principalmente no Jurandir. Quando caí e quebrei o quadril, 2 meses atrás, estava sozinha em casa. Fiquei horas no chão até a vizinha me achar. No hospital, vieram visitas de todo lado. Até o Jurandir e a Marlene apareceram, com flores murchas e cara de pêsames.
Agora entendo por quê. Eles estavam esperando eu ficar fraca, sozinha, sem ter quem me defendesse. Esperando para tomar o que nunca foi deles. A casa que João construiu com as próprias mãos. A casa que era minha por direito e por papel. Aquela noite no banco da praça, com minhas poucas roupas numa sacola de plástico, olhando as estrelas que João e eu costumávamos contar juntos, tomei uma decisão. Não ia chorar mais. Não ia implorar. Ia lutar. Como João me ensinou. Mulher, ele dizia sempre, nessa vida ou você canta de galo ou vira canja dos outros. Dormi ali mesmo, abraçada com a sacola, sonhando com a caixa de madeira escondida debaixo da cama. Com a escritura e com o revólver do meu João. Com a promessa dele que nunca seria quebrada enquanto eu tivesse força para lutar. Na manhã seguinte, acordei com o corpo dolorido. Nunca pensei que um dia ia ter saudade das camas duras do hospital, mas tive. Pelo menos lá eu tinha um colchão, não um banco de praça com tábuas soltas furando minhas costas velhas. O pior não era a dor no corpo, era a dor na alma. Aquela dor de injustiça que queima por dentro, que faz a gente perder o sono e o apetite. A dor de saber que sua casa está ali, a poucos passos, mas você não pode entrar. Ajeitei meu vestido amassado, passei a mão nos cabelos brancos para desembaraçar e peguei minha sacola de plástico do hospital. Agora meu guarda-roupa inteiro. Meu estômago roncava. Não comia nada desde o almoço ralo do hospital no dia anterior. Fui até a padaria do seu Mário, na esquina da praça. Ele me conhecia desde que abriu as portas, 30 anos atrás. Tinha esperança que ele me fiasse um café com pão, até eu resolver minha situação. Bom dia, seu Mário. Falei, entrando na padaria. Ele me olhou com aqueles olhos miúdos atrás dos óculos grossos. Por um segundo, vi pena naquele olhar. Mas logo ele desviou, fingindo que estava ocupado com a massa. Dona Terezinha soube do acontecido. Uma pena, viu? Ele falou sem me encarar. Mas não posso me meter em briga de família. Briga de família? Aquilo não era briga de família. Era roubo, era maldade pura. Mas engoli o choro e a raiva. Só queria um pãozinho fiado, seu Mário. Quando resolver essa situação, pago tudo. Ele suspirou, coçou a careca, olhou para os lados como se tivesse medo que alguém visse. Olha, não posso fiar, não. O Jurandir já passou aqui mais cedo. Disse que a senhora tá com problemas de cabeça, que fugiu do hospital psiquiátrico. Senti o sangue ferver. Hospital psiquiátrico? Eu? Uma senhora de 77 anos que nunca teve um pingo de loucura na vida? Quebrei o quadril, não a cabeça. Seu Mário, isso é mentira. Estava internada por causa do quadril quebrado. O Jurandir e a Marlene invadiram minha casa enquanto eu estava no hospital. Mas vi nos olhos dele que a semente da dúvida já tinha sido plantada. O Jurandir tinha passado na frente, espalhando mentiras sobre mim, me pintando de louca para toda a cidade. Saí da padaria de cabeça erguida, mas por dentro estava despedaçada, com fome, com sede e agora com a dignidade arranhada. Uma coisa é perder a casa. Outra é perder o respeito que levei uma vida inteira para construir. Meus pés me levaram de volta para frente da minha casa. Não sei por quê. Talvez porque, mesmo sem poder entrar, aquele ainda era o lugar onde eu me sentia mais perto do João. Onde eu ainda sentia que pertencia. Fiquei ali, do outro lado da rua, olhando o portãozinho azul, a janela da sala, o pé de acerola carregado. Tudo tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Foi quando vi a Marlene saindo. Estava usando meu avental de florzinhas que eu mesma bordei. Aquilo foi a gota d'água. Uma coisa é eles tomarem a casa. Outra é usarem minhas coisas pessoais como se fossem deles. Atravessei a rua antes mesmo de pensar no que estava fazendo. O sangue subiu, a razão desceu. Marlene, esse avental é meu. Ela me olhou com aquele sorriso torto, cheio de dentes amarelos e maldade. Não é seu não, velha. Agora é meu, como tudo que tem nessa casa. Tirei a chave da casa da minha bolsa. A chave que eu carregava há 50 anos, que abria a porta que João tinha instalado com as próprias mãos. Essa é a chave da minha casa. Quero entrar e pegar o que é meu.
Marlene soltou uma gargalhada tão alta que os passarinhos do pé de pitanga voaram assustados. Essa chave não serve mais para nada, sua velha tonta. Trocamos a fechadura no mesmo dia que você foi pro hospital. Achava mesmo que íamos esperar você voltar? Foi nessa hora que o Jurandir apareceu no portão. Vestia uma camiseta velha do João, aquela azul que eu dei de presente no último aniversário dele. Ver aquele homem usando a roupa do meu finado marido me deu um nó na garganta. "O que essa velha caduca tá fazendo aqui de novo?" Ele perguntou para Marlene, como se eu não estivesse ali na frente deles. "Veio com a chave velha, achando que ainda é dona de alguma coisa", respondeu ela, rindo. Jurandir me olhou com desprezo. O mesmo desprezo que sempre teve pelo irmão, agora virado contra mim. "Dona Terezinha, a senhora tá confusa. Essa casa sempre foi dos Oliveira. O João só morava aqui porque a gente deixou. Agora que ele bateu as botas, a casa volta para a família." "Eu sou família do João, sou a esposa dele." "Era", corrigiu Marlene com veneno na voz. "Era esposa, agora é só uma viúva sem nada." Nesse momento, Jurandir entrou e voltou com outra caixa de papelão. Meu coração disparou. Eram mais coisas minhas. "Tava esquecendo", ele falou com falsa gentileza. "Encontramos mais umas tranqueiras suas." E jogou a caixa no chão do terreiro, bem na terra batida. A caixa caiu de lado e o conteúdo se espalhou. Meus panos de prato bordados, minhas fotos de casamento, a Bíblia de capa preta que João me deu, meu terço de madeira. Ver aquelas lembranças jogadas no chão, na poeira, foi como levar um tapa. Cada objeto contava um pedaço da minha história com João. Cada foto era um momento que não volta mais. Me abaixei para juntar as coisas, as juntas doendo, o quadril recém-operado latejando. E enquanto eu catava minha vida do chão, ouvi as risadas deles. Risadas de quem se diverte com a desgraça alheia. Os vizinhos começaram a aparecer nas janelas. Vi a dona Lourdes espiando por trás da cortina. Vi o seu antenor parado na calçada, de braços cruzados. Vi a Cleide do mercadinho, o Tonho do bar, todos olhando, todos em silêncio. Ninguém para estender a mão, ninguém para dizer, "Isso não tá certo." "A senhora tá dando show, dona Terezinha", disse Jurandir, alto o suficiente para toda a rua ouvir. "Vai para casa de onde veio. A senhora nunca foi da família mesmo." "Nunca fui da família? Eu que cuidei do João por 50 anos? Que fiz comida para os almoços de domingo, onde eles vinham comer de graça? Que lavei as roupas do sogro quando ele ficou doente? Que aguentei as grosserias da sogra sem nunca reclamar?" Juntei o que pude da caixa. Algumas fotos tinham voado com o vento. Um pano de prato caiu numa poça d'água. A moldura de uma foto de casamento quebrou, o vidro se espatifando no chão. Marlene cruzou os braços, encostada no portão. "Se aparecer aqui de novo, vamos chamar a polícia, e aí vão te levar de volta pro hospício, sua doida." Terminei de juntar minhas coisas com a dignidade que me restava. Coloquei tudo na sacola de plástico do hospital, junto com as poucas roupas que já tinha ali. Levantei devagar, sentindo cada osso do meu corpo velho protestar. Olhei uma última vez para casa, pro lugar onde fui feliz por tanto tempo, pro lugar que João construiu para mim, pro nosso cantinho no mundo que agora tinha sido tomado. "João vai se revirar no caixão quando souber o que vocês fizeram", falei, com a voz firme, olhando nos olhos deles. "O João tá morto e enterrado", respondeu Jurandir seco. "E os mortos não têm voz nem vez." Saí andando pela rua, de cabeça erguida, mas coração partido. Os vizinhos desviavam o olhar quando eu passava. Amigos de décadas, pessoas que comeram do meu feijão, que beberam do meu café, que riram na minha sala. Todos calados, todos cúmplices pelo silêncio. Caminhei até a estrada de terra que leva para a saída da cidade. Sentei numa pedra grande que tem ali, onde os mais velhos costumam descansar na volta da feira. Tirei um pano de prato da sacola, aquele com desenho de passarinhos que João dizia que parecia comigo. Passei a mão no bordado, sentindo cada pontinho que fiz. Uma lágrima caiu no tecido, fazendo uma manchinha escura. Só uma lágrima. Não ia dar a eles o gosto de me ver desmanchada em choro. Eu tinha perdido o João, falei baixinho pro vento. Agora perdi tudo. Mas lá no fundo,
Bem no fundo, onde guardo minha força, uma voz teimosa, que soava muito parecida com a do João, me dizia que ainda não tinha perdido tudo, que enquanto eu tivesse memória e vontade, ainda tinha com o que lutar. Passei a noite toda naquela pedra na beira da estrada. Dormi sentada, com a cabeça encostada num tronco velho. Acordei com dores no corpo inteiro, mas principalmente na alma. A manhã trazia um sol morno que não conseguia aquecer o frio que eu sentia por dentro. Minha cabeça rodava, tentando encontrar saída. Pensei na caixa escondida debaixo da cama, na escritura, no revólver. Mas como entrar na casa? Como recuperar o que era meu por direito? Foi aí que me veio a ideia, a delegacia. João tinha sido policial a vida toda, tinha amigos lá, colegas que iam em casa, que comiam da minha comida, que batiam no ombro dele e diziam parceiro. A lei vai me proteger, pensei, juntando minhas forças e minhas poucas coisas na sacola de plástico. Caminhei devagar até a delegacia do centro. Cada passo doía no quadril recém-operado, mas a esperança de justiça me fazia seguir em frente. Conhecia aquele prédio amarelado como a palma da mão. Quantas vezes levei almoço pro João ali? Quantas vezes esperei ele sair do plantão sentada naqueles bancos de cimento? Na porta, respirei fundo. Ajeitei o vestido amassado, passei a mão nos cabelos despenteados. Queria pelo menos parecer digna, mesmo com o coração em pedaços. Entrei e logo vi que tudo tinha mudado. Policiais jovens, rostos que eu não conhecia. Cadê os amigos do João? Cadê o sargento Dimas, o cabo Jerônimo, o tenente Marcondes? Todos aposentados ou mortos, como meu João. No balcão, um policial jovem me olhou com impaciência antes mesmo de eu abrir a boca. Tinha cara de quem queria estar em qualquer lugar menos ali. Bom dia, moço, comecei. Preciso de ajuda, sou Terezinha de Oliveira, viúva do sargento João Oliveira que trabalhou aqui 30 anos. Invadiram minha casa enquanto eu estava no hospital. O rapaz nem levantou os olhos dos papéis que mexia. Nome dos invasores? Jurandir Oliveira e Marlene Oliveira. São cunhados, irmão e cunhada do meu finado. Agora ele me olhou, com aquela cara de quem já ouviu essa história 1000 vezes. A senhora tem algum documento que comprove que a casa é sua? Meu coração apertou. A escritura estava na caixa. A caixa estava debaixo da cama. A cama estava na casa. E a casa estava nas mãos deles. Não aqui comigo, não. Mas tem uma escritura no nome meu e do João, guardada numa caixa debaixo da nossa cama. Ele suspirou, com aquele cansaço de gente nova que já nasceu desacreditada do mundo. Sem documento na mão, não posso fazer nada, senhora. É caso de família, irmão do falecido contra a viúva. Sem papel que prove, é a palavra da senhora contra a deles. Mas como vou pegar o documento se não posso entrar na casa? Ele deu de ombros, como se minha vida, minha casa, 50 anos de história não valessem nada. Como se eu fosse só mais um problema numa manhã cheia deles. A senhora pode contratar um advogado. Entrar com ação de reintegração de posse. Com sorte, em uns 2, 3 anos resolve. 2, 3 anos? Aonde eu ia morar até lá? Do que ia viver? Como ia pagar advogado se meu dinheiro todo estava guardado na casa também? Moço, eu conheço todo mundo aqui. O João trabalhou com seus colegas mais velhos. Ele deu a vida por essa delegacia. Não tem ninguém aqui que possa me ajudar? O policial olhou para o relógio, impaciente. Olha, dona, os tempos são outros. Não conheço esse João aí, não. E a lei é clara. Sem documento, não posso mandar viatura, não posso abrir ocorrência de invasão. Isso aí é briga de família. E polícia não se mete em briga de família. Senti um nó na garganta. Briga de família? Aquilo não era briga. Era roubo, era maldade pura. Posso falar com o delegado, então? Delegado Souza só atende com hora marcada e a agenda dele tá lotada por um mês. Nessa hora, um policial mais velho passou pelo balcão. Devia ter uns 50 anos, cabelo grisalho, rosto marcado. Por um segundo tive esperança. Alguém da idade que podia ter conhecido o João. Moço, chamei. O senhor chegou a trabalhar com o sargento João Oliveira? Ele se aposentou há uns 15 anos. O policial mais velho parou. Me olhou de cima a baixo. João Oliveira? O baixinho do 3º batalhão?
Meu coração saltou. Esse mesmo, meu marido. Ele franziu a testa pensativo. Lembro dele, sim. Trabalhamos juntos no caso da quadrilha do Zé Bigode, lá pros anos 90. Então o senhor pode me ajudar. Invadiram nossa casa, o irmão dele e a mulher. Trocaram a fechadura, jogaram minhas coisas no terreiro. Estou na rua. O policial mais velho trocou um olhar com o jovem do balcão. Um olhar que dizia muita coisa sem dizer nada. Dona, como é mesmo seu nome? Terezinha de Oliveira. Dona Terezinha, entendo sua situação. Mas sem documento que prove que a casa é sua, não podemos fazer nada. Lei é lei. Mas o documento está lá dentro. Como vou pegar? A senhora tem certeza que esse documento existe mesmo? Porque os parentes do falecido vieram aqui ontem. Disseram que a senhora teve problemas de cabeça, que foi internada não só pelo quadril, mas por confusão mental. Senti como se tivesse levado um tapa. Então era isso. Eles tinham chegado antes. Tinham envenenado até a delegacia contra mim. Isso é mentira. Estive internada só pelo quadril. Podem ligar para o hospital. O policial mais velho deu um sorriso que tentava ser gentil, mas só conseguia ser condescendente. Dona Terezinha, não estou dizendo que a senhora está mentindo. Só que sem prova, sem documento, a senhora é só mais uma... Com todo respeito, só mais uma idosa que pode estar confusa, entende? Só mais uma idosa confusa, só mais uma velha sem papel, só mais uma histérica imaginando coisas. Meu marido deu a vida por essa farda, falei, a voz tremendo não de medo, mas de raiva. E é assim que vocês tratam a viúva dele? O policial mais novo já tinha voltado para os seus papéis, me ignorando. O mais velho pelo menos teve a decência de parecer constrangido. Sinto muito, dona. Lei é lei. Saí da delegacia com as pernas bambas. Me sentei num dos bancos de cimento da frente, aqueles mesmos onde esperei João tantas vezes. O sol já estava alto, quente na minha cabeça descoberta, mas eu não sentia o calor. Só um frio por dentro, um vazio. Fiquei ali sentada um tempão, sem chorar, sem falar. Só olhando o movimento da rua, os carros passando, as pessoas andando apressadas. Ninguém me via. Uma velha sentada num banco é como um poste ou uma árvore, faz parte da paisagem, mas ninguém realmente enxerga. As pessoas passavam falando no celular, rindo, vivendo suas vidas. E eu ali, com toda a minha vida dentro de uma sacola de plástico, sem ter para onde ir. Pensei no João, no que ele faria nessa situação. João sempre foi homem de respeitar a lei, não por medo, mas por acreditar nela. Mas também era homem de proteger o que era seu, de defender quem amava. O que você faria, João? Perguntei baixinho, olhando para o céu como se ele pudesse me responder de lá. O céu ficou calado, mas dentro de mim senti um calorzinho, como se ele apertasse minha mão e dissesse: luta, Terezinha, a casa é sua por direito. Um vento quente balançou meus cabelos brancos. Sequei uma lágrima teimosa que escorreu pelo rosto enrugado. Não ia me entregar. Não ia desistir da casa que João construiu para mim, do nosso cantinho no mundo. Me levantei devagar, o corpo doendo, mas a alma um pouquinho mais firme. Olhei uma última vez para a delegacia, aquele prédio amarelo onde João passou metade da vida. Onde ele acreditou estar fazendo a diferença, protegendo os fracos. E agora eu, a fraca, não tinha proteção nenhuma. Saí andando sem destino, sem casa, sem documento, sem esperança, mas com uma certeza crescendo dentro de mim. Se a lei não ia me proteger, eu tinha que encontrar outro caminho. Eles tinham a força, tinham a rua, tinham a casa. Eu só tinha o que não se vê. Lembrança. Lembrança do que é meu por direito. Lembrança de uma vida inteira construída com honestidade. E a lembrança de uma promessa que João me fez, que aquela casa seria sempre minha. Lembrança não enche barriga, não protege da chuva, não espanta o medo. Mas lembrança mantém a gente de pé quando tudo mais falha. E eu ia ficar de pé, por mim, pelo João, pela nossa história que ninguém tinha o direito de apagar. Fome é coisa ruim. Não é só o estômago que dói. É a cabeça que fica fraca, as pernas que bambeiam, a vista que escurece.
2 dias sem comer direito, só beliscando uns restos de bolacha que tinha no fundo da minha bolsa, e eu já estava mais para lá do que para cá. Voltei para o banco da praça da igreja depois de sair da delegacia. Não tinha outro lugar para ir mesmo. Sentei e fiquei olhando o movimento, as pessoas entrando e saindo da padaria do seu Mário, o cheiro de pão quente que vinha de lá e revirava meu estômago vazio. Uma ou outra pessoa passava, me olhava de rabo de olho e seguia em frente. Alguns cochichavam. Já tinha virado a velha louca da cidade, pelo visto. As mentiras do Jurandir tinham corrido mais que água em ladeira. Foi quando escutei uma vozinha fina perto de mim. "A senhora tá doente?" Levantei a cabeça e vi uma menina. Devia ter uns 9 anos, magrinha, cabelo black power cheio de trancinhas coloridas, olhos grandes e curiosos. Carregava uma sacola de pão e uma garrafinha de leite. "Não, minha filha, só cansada." Ela me olhou de cima a baixo, daquele jeito que só criança olha, sem filtro, sem maldade. "Mas a senhora tá aqui desde ontem. Eu vi quando fui para a escola, e agora que voltei, a senhora ainda tá aqui." Sorri fraco. Esperta, a pequena. Observadora. "É que estou descansando um pouco." A menina franziu a testa, desconfiada. "Vovó Cida disse que a senhora é a dona da casa azul da Rua do Cruzeiro, que os parentes do marido da senhora tiraram a senhora de lá." Meu coração deu um pulo. Alguém na cidade ainda lembrava que aquela era minha casa. Não estava completamente sozinha, afinal. "Sua avó é a Cida? Cida do mercadinho?" A menina assentiu, balançando as trancinhas. "Ela me mandou trazer isso para a senhora." E estendeu a sacola de pão e a garrafinha de leite. Fiquei sem reação por um momento. Depois de tanta humilhação, um gesto simples de bondade me atingiu como um raio. "Como é seu nome, minha filha?" "Lia. Lia Nascimento." "Lia, você diz para sua avó que Deus abençoe ela e a família toda, e que Terezinha agradece do fundo do coração." A menina não saiu. Ficou ali, parada, me olhando com aqueles olhos curiosos. "A senhora não vai comer?" Abri a sacola. Dentro tinha 3 pãezinhos franceses, ainda quentinhos, e um pedaço de queijo enrolado em papel alumínio. Meu estômago roncou alto só de sentir o cheiro. "Vou sim. Você aceita dividir comigo?" Ela balançou a cabeça. "Já comi em casa. É tudo da senhora." Comecei a comer devagar, saboreando cada mordida. Nunca um pão simples tinha me parecido tão gostoso. O leite estava morno e doce, do jeito que eu gostava. Enquanto comia, a menina sentou do meu lado no banco. "Por que a senhora não volta para casa e bota eles para correr?" A pergunta inocente me fez sorrir. "Ah, se fosse tão simples." "Não posso, minha filha. Eles trocaram a fechadura e eu não tenho como provar que a casa é minha. Os documentos ficaram lá dentro." Lia pensou um pouco, a testa franzida como se estivesse resolvendo um problema de matemática. "Minha professora disse que a gente sempre tem que ter cópia dos documentos importantes." Suspirei. Sua professora está certa. Eu devia ter ouvido ela. Terminei de comer, sentindo as forças voltando um pouquinho. Com barriga cheia, a cabeça já funcionava melhor. "A senhora vai dormir aqui no banco de novo?" Olhei para cima. O céu estava carregado de nuvens escuras. Ia chover, com certeza. E eu sem ter para onde ir. "Acho que vou sim. Mas vai molhar tudo. A senhora pode ficar doente." A preocupação verdadeira naquela vozinha me apertou o coração. Uma criança que mal me conhecia se importava mais comigo do que vizinhos de décadas. "Vai passar, minha filha. Já passei por coisa pior." Ela ficou quieta por um tempo, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Então, de repente, se levantou. "A senhora vem comigo. Minha avó disse que a senhora pode ficar no quartinho dos fundos." Senti um nó na garganta. "Sua avó disse isso mesmo?" "Disse sim. Ela falou que conhece a senhora desde moça e que o marido da senhora ajudou quando o mercadinho foi assaltado." Lembrei na hora. João tinha pego os assaltantes do mercadinho da Cida lá pelos anos 80. Recuperou até o dinheiro do caixa. Cida sempre mandava pamonha e cuscuz pra gente depois disso. Segui a menina pelas ruas da cidade. Ela andava saltitante à minha frente, as trancinhas balançando, falando sem parar sobre a escola, os amigos, o gatinho dela.
Falava como se me conhecesse a vida toda, como se eu não fosse uma velha estranha que até ontem dormia num banco de praça. O mercadinho da Cida ficava na rua de trás da igreja. Era pequeno, simples, daqueles que vendem de tudo um pouco. Nos fundos tinha uma casa modesta, e atrás dela, um quartinho que já foi depósito. Cida estava na porta quando chegamos. Tinha engordado e envelhecido desde a última vez que a vi, mas os olhos bondosos eram os mesmos. Terezinha, minha filha, quanto tempo! Ouvi falar do que aconteceu, uma judiação o que fizeram com você. Nos abraçamos e foi bom sentir braços amigos depois de tanto desprezo. Cida, não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada. O João ajudou a gente quando precisamos. Agora é nossa vez de retribuir. O quartinho dos fundos era simples, mas limpo. Tinha uma cama de solteiro, um criado mudo e uma cadeira velha. Para mim, depois de dormir em bancos de praça, parecia um palácio. Não é grande coisa, disse Cida, mas é seu pelo tempo que precisar. É perfeito, Cida. Deus lhe pague. Ela me deixou sozinha para me acomodar. Mas Lia ficou, sentada na cadeira, me observando arrumar minhas poucas coisas. A senhora vai pegar sua casa de volta? Parei o que estava fazendo e olhei para a menina. Aqueles olhos grandes e esperançosos me encaravam, esperando uma resposta de coragem, não de derrota. Vou tentar, minha filha, mas não vai ser fácil. Por quê? Porque preciso provar que a casa é minha, e os papéis estão lá dentro. Ela pensou um pouco. E se a gente entrasse lá escondido e pegasse os papéis? Sorri da inocência dela. Não podemos fazer isso. Seria contra a lei. Mesmo que a casa seja da senhora? Essa pergunta me pegou de surpresa. A lógica simples de criança, às vezes, é mais certeira que toda a complicação dos adultos. Mesmo assim, Lia, tem que ser do jeito certo. E qual é o jeito certo? Suspirei, sentando na beirada da cama. Ainda estou tentando descobrir. Naquela noite, dormi pela primeira vez em dias numa cama de verdade. O corpo dolorido agradeceu o colchão, mesmo sendo fino e velho. Sonhei com João, com nossa casa, com a caixa escondida debaixo da cama. Acordei com batidas na porta. Era Lia, trazendo um prato com tapioca e uma xícara de café. Bom dia, dona Terezinha. Vovó mandou o café da senhora. Sentei na cama, recebendo o prato com gratidão. Sua avó é um anjo, sabia? Lia sorriu, mostrando uma janelinha onde faltava um dente de leite. Ela disse que a senhora é que é. Enquanto eu comia, a menina sentou na beirada da cama. Dona Terezinha, a senhora vai dormir aqui no chão para sempre? Engoli a tapioca com dificuldade. Não é chão, minha filha. É uma cama boa. Mas não é a cama da senhora. Não é a casa da senhora. Suspirei. É o que tem por enquanto. É o chão do João, melhor que o colchão dos outros. Olhei para ela surpresa. Como aquela criança podia entender tão bem o que eu sentia? É isso mesmo, minha filha. É melhor ter pouco do que é nosso, do que muito do que é dos outros. Ela balançou a cabeça, pensativa. Então, de repente, seus olhos brilharam com aquela luz que só criança tem quando tem uma ideia. Dona Terezinha, já sei como a senhora pode pegar sua casa de volta. Como, minha filha? Ela tirou do bolso um celular velho, com a tela trincada. A gente pode fazer um vídeo. Minha professora disse que quando as pessoas fazem vídeo mostrando coisa errada, todo mundo vê e as coisas mudam. Olhei para aquele aparelhinho na mão pequena dela. Um celular. Uma coisa tão comum hoje em dia que eu nunca tinha aprendido a usar direito. Um vídeo? E quem ia ver esse vídeo, minha filha? Todo mundo. A gente põe na internet. Minha prima tem um canal e os vídeos dela têm um montão de gente assistindo. Fiquei quieta, pensando. Um vídeo? Contar minha história? Mostrar a injustiça? Seria possível? Eu sei mexer nisso tudo, continuou Lia empolgada. Posso ajudar a senhora, mas tem que deixar eu filmar. Olhei para aquela criança, com seu cabelo cheio de trancinhas coloridas e olhos brilhantes de esperança. De repente, senti algo que não sentia há dias. Uma pontinha de esperança. Você acha mesmo que pode dar certo, Lia? Ela abriu um sorriso enorme. Tenho certeza. A senhora só precisa contar sua história. Do seu jeito.
Com suas palavras. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A velhinha derrotada que dormiu em bancos de praça começou a dar lugar à Terezinha de sempre, a mulher que João admirava por nunca baixar a cabeça. Se ninguém queria me ouvir, nem a polícia, nem os vizinhos, nem a família, talvez o mundo lá fora quisesse. Talvez através daquele celularzinho velho eu pudesse finalmente ser ouvida. Vamos fazer esse vídeo, Lia. Vamos contar minha história. A menina pulou de alegria, as trancinhas balançando. Eu vou ajudar a senhora. A gente vai conseguir sua casa de volta. E pela primeira vez em dias, sorri de verdade, porque naquele quartinho dos fundos, através dos olhos de uma criança, encontrei o que tinha perdido. Não só pão para o corpo, mas esperança para a alma. Nunca entendi muito dessas modernidades. Celular para mim sempre foi coisa de apertar um botão e dizer alô. Agora a Lia me explicava que aquela coisinha na mão dela podia fazer muito mais que isso. Podia fazer minha voz chegar longe, bem longe. Na manhã seguinte, Lia apareceu cedinho no quartinho dos fundos. Trouxe um vestido limpo da avó para mim, um pouquinho largo, mas servia. Ajudou a pentear meu cabelo branco, prendendo num coque simples, do jeito que eu gostava. Trouxe até um batom clarinho. Precisa estar bonita pro vídeo, dona Terezinha, ela disse, passando o batom nos meus lábios enrugados. Bonita? Com essas rugas todas, minha filha. A senhora não é feia, só é velhinha. E velhinha bonita, ela respondeu, com aquela sinceridade de criança que às vezes dói, às vezes cura. Arrumamos o quartinho o melhor que pudemos. Lia colocou uma cadeira encostada na parede mais limpa, ajeitou a luz da janela para pegar melhor, como ela dizia. Agora a senhora senta aqui e fala como se estivesse contando a história para mim, só para mim. Esquece que tem celular. Sentei na cadeira, as mãos tremendo um pouco. Nunca gostei de aparecer, de chamar atenção. João, que era o falador da casa, o contador de histórias. Eu sempre fui mais de ouvir, de ficar no meu canto. E se ninguém acreditar em mim, Lia? E se acharem que sou só uma velha doida mesmo? A menina franziu a testa, séria, como se fosse uma adulta. A senhora conta do seu jeito, sem chorar, sem gritar, olhando firme aqui, e apontou para a lente do celular, como se estivesse olhando nos olhos do Jurandir. Respirei fundo, olhar nos olhos do Jurandir, isso eu podia fazer. Não com raiva, mas com firmeza, com a verdade que eu carregava. Tá gravando, dona Terezinha, avisou Lia, dando um passo para trás, segurando o celular com as duas mãos para não tremer. Olhei direto para aquela lente pequena. Por um momento, fiquei muda. Depois, a voz veio, baixa no começo, depois, mais firme. Meu nome é Terezinha de Oliveira. Tenho 77 anos. Há 2 meses quebrei o quadril e fui internada no hospital municipal. Quando voltei para casa, encontrei Jurandir e Marlene Oliveira, cunhados do meu finado marido João, morando lá. Trocaram a fechadura, jogaram minhas coisas no terreiro. Me chamaram de louca, de velha caduca. Fiz uma pausa. Respirei fundo. Os olhos de Lia brilhavam atrás do celular, me encorajando a continuar. Essa casa foi construída pelo meu marido, João Oliveira, policial aposentado, com as próprias mãos. Cada tijolo, cada tábua foi colocada por ele. Moramos lá 50 anos. Tenho a escritura no meu nome, mas eles não me deixam entrar para pegar. Contei tudo. Como fui humilhada na frente dos vizinhos. Como dormi no banco da praça. Como fui à delegacia e ninguém me ajudou. Falei sem drama, sem choro. Apenas os fatos, como João me ensinou. Fatos são fatos, Terezinha. O resto é conversa. Depois de uns 10 minutos, Lia fez um sinal. Estava ficando cansada de segurar o celular. Paramos um pouco. Ela me mostrou o que tinha gravado até ali. Era estranho me ver na tela tão pequena, tão velha, mas a voz saiu firme como eu queria. Tá bom assim? Perguntei. Tá ótimo, mas precisa de uma coisa mais impactante no final, disse ela, usando uma palavra grande que devia ter aprendido com a tal prima do canal. Impactante como? A senhora tem alguma prova? Alguma coisa que mostre que a casa é sua mesmo? Pensei um pouco. Tudo que eu tinha estava naquela sacola de plástico do hospital.
As poucas roupas, os panos de prato, algumas fotos. Mas tinha uma coisa. Tenho isso, falei, pegando a chave velha da casa. A chave que não servia mais, porque eles tinham trocado a fechadura. Mas que era a prova de que um dia aquela casa foi minha. É bom, mas precisa de mais, disse Lia pensativa. Foi aí que lembrei. No fundo da sacola, enrolado num pano, estava o papel rasgado que encontrei entre minhas coisas quando Jurandir jogou tudo no terreiro. Era um pedaço da escritura original. Tinha sido rasgada, de propósito, com certeza, mas dava para ver meu nome e o de João impressos e o endereço da casa. Isso aqui, mostrei para Lia. Os olhos dela brilharam. Perfeito, vamos mostrar isso no vídeo. Recomeçamos a gravação. Mostrei a chave e o pedaço de escritura. Falei com ainda mais firmeza. Essa é a chave da minha casa. Não serve mais porque eles trocaram a fechadura. E esse é um pedaço da escritura que estava no meu nome e do João. O resto eles rasgaram. Deve estar numa caixa embaixo da nossa cama, junto com outras coisas que o João deixou para me proteger. Fiz uma pausa. Lembrei da caixa, do que mais tinha lá dentro. Do revólver antigo do João. Não queria falar disso no vídeo, parecia errado. Mas Lia insistiu. A senhora falou que tinha outras coisas na caixa. O que mais tinha lá? Hesitei. Olhei para a lente do celular. Pensei no João, no que ele faria. Ele era homem de paz, mas também de prevenção. Meu marido era policial. Passou a vida protegendo os outros e a mim. Antes de morrer, me ensinou a me proteger também. E eu não esqueci. Não falei do revólver diretamente. Não precisava. Quem tivesse que entender, entenderia. Lia percebeu que eu não ia falar mais. Fez um sinal de que estava bom assim. Mas antes de desligar, tive um último impulso. Não quero vingança. Não quero briga. Só quero minha casa de volta. A casa que o João construiu para mim. A casa onde guardei minhas memórias. Onde quero passar meus últimos dias. Minha voz falhou um pouco no final, mas não chorei. Mantive o olhar firme como João me ensinou. Pronto, disse Lia, desligando a gravação. Ficou incrível, dona Terezinha. A senhora parece uma atriz de novela. Sorri fraco. Atriz de novela. Se ela soubesse que tudo que eu queria era ser invisível de novo. Ter minha vidinha de volta, sem confusão, sem briga. E agora, o que acontece? Agora a gente posta. Vou pedir para minha prima me ajudar a colocar no canal dela. Ela tem muitos seguidores. Não entendi direito o que eram seguidores, mas confiei na menina. Naquele momento, ela sabia mais do mundo do que eu. Lia saiu correndo, empolgada com o celular na mão. Disse que ia encontrar a prima na lan house e que voltava logo. Fiquei sozinha no quartinho, sentada na beirada da cama, olhando pela janela pequena. O céu estava claro, sem nuvens. Uma manhã bonita de primavera. Em outros tempos, eu estaria no meu quintal, cuidando das minhas plantas, estendendo roupa no varal. A vida simples que eu tanto valorizava e que agora parecia tão distante. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Aquele vídeo, aquelas palavras que falei olhando firme para a lente do celular, tinham me transformado. Não era mais a velhinha assustada que dormiu em bancos de praça. Era Terezinha de Oliveira, mulher do sargento João, dona da minha própria história. Pela primeira vez em dias, me senti forte. Como se João estivesse do meu lado, apertando minha mão, dizendo: "É isso aí, mulher. Mostra para eles quem você é." Lia voltou horas depois, esbaforida, os olhinhos brilhando de excitação. "Postamos, dona Terezinha. Já tem gente comentando. Minha prima disse que o vídeo tá bombando." Bombando? O que isso queria dizer? Pelo jeito que ela falava, parecia coisa boa. "Quanto tempo até alguém me ajudar, minha filha?" Lia deu de ombros. "Não sei, mas minha prima disse que se o vídeo viralizar, pode ser rápido." Viralizar, bombar, seguidores, um mundo novo de palavras que eu não entendia. Um mundo onde uma velhinha como eu talvez pudesse ser ouvida. "E se não der certo?" Perguntei baixinho. Lia sentou do meu lado na cama, pegou minha mão enrugada entre as suas pequeninas. "Vai dar certo, dona Terezinha. A senhora falou a verdade, e a verdade sempre aparece." Sorri, tocada pela fé inabalável daquela criança.
Como seria bom ter de novo essa certeza de que o mundo é justo, de que a verdade sempre vence. Aquela noite, sentei na calçada em frente ao mercadinho da Cida. O céu estava estrelado, uma brisa fresca balançava as folhas das árvores. De longe, dava para ver o telhado da minha casa, a casa do João. Tão perto e tão longe. Não sabia se aquele vídeo ia mudar alguma coisa. Não sabia se alguém além da prima da Lia e seus tais seguidores iam ver. Mas tinha feito o que podia. Tinha falado minha verdade. Se ninguém quisesse me escutar na delegacia, nos jornais, nas ruas da cidade, talvez alguém, em algum lugar desse mundo grande e estranho da internet, ouvisse meu grito silencioso. O grito de uma mulher de 77 anos que só queria de volta o cantinho que o marido construiu para ela. O lugar onde guardou seus sonhos, suas memórias, seu amor de uma vida inteira. Acordei com batidas fortes na porta do quartinho. Pensei logo no pior. Será que o Jurandir tinha descoberto onde eu estava? Será que tinha vindo terminar o serviço? Mas era só a Lia. Entrou como um furacão, o cabelo black todo despenteado, ainda de pijama, segurando o celular como se fosse um tesouro. Dona Terezinha, a senhora tá famosa! Esfreguei os olhos, tentando entender o que a menina estava falando. Famosa? Do que tá falando, minha filha? O nosso vídeo, explodiu, tem mais de 100.000 visualizações. 100.000? Nem conseguia imaginar um número tão grande. 100.000 pessoas tinham visto minha cara? Tinham ouvido minha história? Parecia mentira. Minha prima disse que nunca viu nada assim. O povo tá compartilhando, comentando, até os jornalistas estão atrás da gente. Lia pulava de um lado para o outro, me mostrando o celular. Na tela pequena, dava para ver meu rosto. Eu, Terezinha de Oliveira, mulher simples que nunca tinha saído da cidade, agora espalhada por esse tal de internet. Olha os comentários, dona Terezinha. Ela começou a ler. Que absurdo o que fizeram com essa vovó, compartilhando para todo mundo ver. Alguém sabe onde fica essa cidade? Precisamos ajudar essa senhora. Minha avó passou por algo parecido. Força, dona Terezinha. Fiquei sem palavras. Era gente de todo canto. Gente que eu nunca vi na vida, se importando com minha história. Se importando comigo. E tem mais, continuou Lia, empolgada. Fizeram uma hashtag, ó Justiça para Dona Teca. Uma o quê? Hashtag é quando todo mundo fala a mesma coisa para mostrar que apoia. Tá bombando nas redes. Não entendia metade das palavras que saíam da boca daquela menina, mas pelo jeito que ela falava, parecia coisa boa. Parecia que, de repente, eu não estava mais sozinha. Nesse momento, Dona Cida entrou no quartinho, trazendo uma xícara de café para mim. Terezinha, você não vai acreditar, ela disse, sentando na beirada da cama. A cidade inteira tá falando do seu vídeo. Até o prefeito ligou aqui em casa, querendo saber onde você tá. O prefeito? Engasguei com o café. Pra quê? Disse que tá vindo gente de fora. Jornalista da capital, advogado, um monte de gente. Todos querendo falar com a vovó do vídeo. Meu coração disparou. Não estava preparada para tanta atenção, para tanto barulho. Sempre fui mulher de canto, de silêncio. E o Jurandir? Ele já viu? Perguntei, um frio na barriga. Cida e Lia trocaram olhares. Viu sim, respondeu Cida séria. Tá espumando de raiva. Passou na venda do Tonho mais cedo, xingando, dizendo que vai processar todo mundo, que você tá mentindo. Tremi por dentro, mas mantive a cara firme. João sempre dizia, quem deve é que treme, Terezinha. Quem tá certo fica em pé. Não tive muito tempo para pensar. Logo depois do café, uma moça apareceu no mercadinho da Cida. Alta, magrinha, cabelo pintado de ruivo, carregando uma câmera grande. Sou Patrícia Menezes, do Jornal da Capital. Ela se apresentou, apertando minha mão como se fôssemos velhas conhecidas. Seu vídeo está em todos os grupos, dona Terezinha. Podemos fazer uma entrevista? Antes que eu respondesse, mais gente chegou. Um homem de terno, suando debaixo do sol quente, dizendo ser advogado, oferecendo serviços de graça. Um rapaz de boné, dizendo que era do YouTube e queria fazer um documentário comigo. O quartinho dos fundos virou uma confusão. Gente entrando e saindo,
fazendo perguntas, tirando fotos. Lia não saía do meu lado, segurando minha mão, orgulhosa como se tivesse descoberto um tesouro. A senhora viu? Todo mundo quer ajudar. Mas nem todos. Quando saí para tomar um ar na calçada do mercadinho, vi os olhares. Alguns vizinhos passavam devagar, curiosos, querendo ver a vovó do vídeo. Alguns acenavam, sorriam, diziam que estavam do meu lado. Os mesmos que dias antes tinham fechado as portas quando pedi ajuda. Outros cochichavam, apontavam. Ouvi uma mulher dizer para o marido: "Tá vendo? É a velha doida que inventou aquela história toda." Foi aí que vi o seu Antenor se aproximando. Aquele mesmo que fingiu estar ocupado com as plantas quando me viram humilhada na frente de casa. Veio com o chapéu na mão, cabeça baixa. "Dona Terezinha, vim pedir desculpa. A gente devia ter ajudado a senhora naquele dia." Engoli seco. Não sabia se estava pronta para perdoar. Se queria perdoar. É fácil pedir desculpa agora, seu Antenor, quando tem jornalista por perto, quando o mundo todo está olhando. Ele baixou mais ainda a cabeça. "A senhora tem razão. É que a gente teve medo. O Jurandir é encrenqueiro, a senhora sabe. Mas agora a coisa mudou. Mudou mesmo. Antes eu era só uma velhinha sem nada. Agora era uma velhinha com 100.000 pessoas do meu lado. A tarde inteira foi assim. Gente chegando, perguntando, querendo ouvir a história da minha própria boca. Contei tantas vezes que já estava cansada. Mostrei o pedaço rasgado da escritura. Mostrei a chave que não abria mais minha porta. Repeti as mesmas palavras, as mesmas dores. Quando o sol começou a baixar, Cida botou todo mundo para fora. "Chega por hoje. A Terezinha precisa descansar. Amanhã vocês voltam." Fiquei sozinha no quartinho, a cabeça rodando com tudo que tinha acontecido em menos de 24 horas. De velhinha sem nada a fenômeno da internet, como a moça jornalista tinha me chamado. Já estava quase pegando no sono quando ouvi Lia entrando de fininho, o celular na mão. "Dona Terezinha, tem mais uma coisa que a senhora precisa ver." Pelo tom dela, percebi que não era coisa boa. Sentei na cama enquanto ela me mostrava o celular. Era outro vídeo, mas dessa vez quem aparecia era o Jurandir. Vermelho, suando, o dedo apontado para a câmera, gritando como se quisesse furar a tela. "Essa velha tá mentindo. A casa sempre foi da família Oliveira. Ela é que tá inventando história, é louca, saiu do hospício. E agora tá ameaçando a gente com arma, falando de revólver. Isso é crime. Ameaça de morte." Senti um arrepio frio. Nunca tinha ameaçado ninguém. Só tinha falado que João me ensinou a me proteger. Mas o Jurandir tinha distorcido tudo, como sempre fazia. "Tem mais", sussurrou Lia, deslizando o dedo na tela. Outro vídeo. Dessa vez era a Marlene, chorando, fazendo papel de vítima. "Estamos com medo. Essa mulher é desequilibrada. Inventou que tem escritura, que a casa é dela. Agora tá dizendo que tem arma. E vocês acreditam nela só porque é velhinha? Nós que somos as vítimas aqui." Desliguei o celular, não queria ver mais. Era sempre assim com gente como Jurandir e Marlene. Distorciam tudo, invertiam tudo, transformavam a vítima em vilã e se faziam de coitadinhos. "Eles estão com medo, Dona Terezinha", disse Lia, com sabedoria além dos seus 9 anos. "Gente que faz coisa errada sempre tem medo quando a verdade aparece." Nessa hora, escutamos um barulho vindo da rua, vozes alteradas, uma discussão. Lia correu para a janela. "É o Jurandir, tá discutindo com a minha avó lá na frente do mercadinho." Meu coração disparou. Levantei num pulo e fui até a porta. Pela fresta, dava para ver o Jurandir gesticulando, gritando com a Cida. Marlene estava do lado dele, aquele mesmo olhar de víbora. "Eu sei que ela tá aí. Todo mundo sabe. Aquela velha mentirosa tá escondida aqui", berrava Jurandir. Cida, de braços cruzados na porta do mercadinho, não se intimidava. "E se tiver? Minha casa, minhas regras. Não tem nenhuma lei que diga que não posso hospedar uma amiga." "Amiga? Aquela velha caduca? Ela tá me difamando na internet. Tá dizendo que roubei a casa dela." "E não roubou?" respondeu Cida, calma como quem já viu muito nessa vida. Jurandir deu um passo para frente ameaçador.
Por um momento pensei que ele ia bater na Cida. Mas nessa hora, seu Tonho do bar e mais 2 homens apareceram. Algum problema aqui, Cida? Perguntou Tonho, parando ao lado dela. Jurandir recuou. Covarde como sempre foi. Valente só com mulher e velho. Isso não vai ficar assim, ele ameaçou, apontando o dedo. Diz pra ela que isso não vai ficar assim. A gente volta. E saiu arrastando Marlene pelo braço, os 2 entrando num carro velho estacionado na esquina. Voltei pro quartinho tremendo. Não de medo, mas de raiva. De ver como o Jurandir continuava o mesmo, mesmo com o mundo inteiro sabendo quem ele era de verdade. Lia me abraçou forte. Não fica com medo, dona Terezinha. Agora a senhora tem um montão de gente do seu lado. Acariciei o cabelo crespo dela, tão macio, tão cheio de vida. Não tô com medo não, minha filha. Só cansada. Cansada de gente que só sabe fazer o mal. Deitei na cama pequena, a cabeça ainda rodando com tudo que tinha acontecido naquele dia louco. De um dia pro outro, a cidade inteira sabia meu nome. Meu rosto aparecia em celulares de gente que nunca tinha me visto. Minha história corria de boca em boca. Mas Jurandir e Marlene também estavam espalhando a versão deles. E pelo jeito que ele saiu, ameaçando voltar, aquilo ainda não tinha acabado. Fechei os olhos, cansada. A última coisa que pensei antes de dormir foi no João, no que ele diria de tudo isso. Dele vendo sua Terezinha quieta, sua Terezinha do canto, virando estrela da internet. Tenho certeza que ele ia rir. E depois ia me abraçar e dizer: é isso aí, mulher. Mostra pra eles quem é que manda. Tem noite que o silêncio fala mais alto que grito. Aquela foi uma dessas. Depois que o Jurandir saiu do mercadinho prometendo voltar, um peso ficou no ar. Todo mundo sabia que coisa boa não vinha por aí. Cida reforçou a tranca do quartinho dos fundos. Tonho do bar disse que ia ficar de olho, fazer ronda durante a noite. A jornalista ruiva, Patrícia, ofereceu para chamar a polícia, mas ri na cara dela. Minha filha, se a polícia quisesse me ajudar, tinha feito isso dias atrás quando fui implorar na delegacia. Lia não queria ir embora, queria dormir comigo, me proteger. Imagine só, uma criança de 9 anos querendo proteger uma velha de 77. Tive que convencer ela que estava tudo bem, que ia dormir tranquila, que amanhã a gente continuava a nossa luta pela justiça, como ela chamava. A senhora promete que não vai ter medo? Ela perguntou, séria como uma adulta antes de sair. Prometo, minha filha. O medo não mora mais aqui. E não mentia. Não sentia medo. Já tinha perdido tudo mesmo. O que mais poderiam tirar de mim? A vida? A essa altura, já tinha vivido o suficiente. Me deitei vestida, a luz do quartinho acesa. Sabia que não ia conseguir dormir direito. Ficava pensando no Jurandir, no ódio nos olhos dele quando jurou voltar. Pensava na casa, na caixa escondida debaixo da cama. No revólver do João. Foi por volta da meia-noite que ouvi. Primeiro um barulho de carro parando longe. Depois, passos abafados, sussurros. Meu coração acelerou, mas não de medo. De prontidão, como dizia João. O corpo sente o perigo antes da mente, Terezinha. Escuta ele. Então, veio o primeiro baque na janela. Uma pedra, pelo som. Depois outra, mais forte. O vidro trincou, mas não quebrou. Eram janelas antigas, de vidro grosso. Sai daí, sua velha mentirosa, ouvi a voz do Jurandir, embargada pela cachaça. Vem enfrentar a gente se é tão corajosa. Ouvi a voz de Marlene também, mais baixa, dizendo pro Jurandir ter cuidado, que tinha gente olhando. Mas ele não ligava. Estava fora de si. A gente vai acabar com esse circo, vai mostrar para todo mundo que você é só uma velha louca. Outra pedra bateu na janela, dessa vez quebrando um pedaço do vidro. Estilhaços caíram no chão do quartinho. Nessa hora, ouvi movimento na casa da frente. Cida tinha acordado. Escutei ela gritando que ia chamar a polícia, mas sabia que polícia naquela cidade demorava horas para chegar, quando chegava. Manda ela sair! Manda a velha sair! Gritava Jurandir. Quero ver ela repetir na minha cara o que disse naquele vídeo. A coisa estava ficando feia. Escutei sons de mais gente chegando, provavelmente vizinhos acordados com a gritaria. Mas também ouvi o barulho de vidro quebrando. Não na minha janela,
mas na frente do mercadinho. Eles estavam destruindo o negócio da Cida por minha causa. Foi aí que me levantei, firme, sem tremer. Abri a gaveta do criado mudo, onde tinha guardado a sacola de plástico com minhas poucas coisas. No fundo dela, enrolado num pano, estava o pedaço rasgado da escritura. E junto dele, uma coisa que não tinha mostrado para ninguém. Nem para Lia, nem para os jornalistas. A chave da caixa que estava escondida na minha casa. Peguei a chave, apertei na mão. Pensei no João, no que ele faria naquela hora. Ele sempre dizia: homem que bate em mulher e em velho não é homem, é monstro, e com monstro não se conversa. Saí do quartinho pela porta dos fundos. A noite estava clara, lua cheia iluminando o quintal. Contornei a casa da Cida com cuidado, sem fazer barulho. Pela fresta do muro, vi a confusão na frente do mercadinho. Jurandir estava lá, camisa aberta, barriga de fora, gritando e gesticulando. Marlene segurava uma garrafa de cachaça pela metade. Tinha mais 3 homens com eles, gente que eu nunca tinha visto, cara de capanga. A vitrine do mercadinho estava quebrada, cacos de vidro brilhando no chão. Cida estava na porta, de camisola e hobby, tentando proteger seu negócio. Alguns vizinhos tinham saído também, mas mantinham distância segura. Ninguém queria se meter, como sempre. Foi nessa hora que vi Lia. Meu coração gelou. O que aquela menina estava fazendo ali àquela hora? Ela tinha vindo pela rua de trás, silenciosa como um gato, e estava escondida atrás de um carro, o celular na mão, filmando tudo. Esperta como só ela. Sabia que precisaríamos de provas. Tomei minha decisão. Voltei para o quartinho, peguei uma coisa que não esperava ter que usar. Guardei no bolso do vestido. Não ia mostrar ainda. Só se precisasse mesmo. Saí pela porta da frente, andando devagar, mas com firmeza, a coluna ereta como João me ensinou. Cabeça erguida sempre, Terezinha. Quem abaixa a cabeça mostra o pescoço pro bote. O silêncio caiu quando me viram. Jurandir parou no meio de um xingamento. Marlene arregalou os olhos. Os capangas se entreolharam, sem saber o que fazer. Tava me procurando, Jurandir? Falei, a voz calma, mas alta o suficiente para todos ouvirem. Pois aqui estou. Ele deu um passo na minha direção, cambaleando de bêbado. Sua velha mentirosa tá espalhando mentira sobre mim na internet, dizendo que roubei a casa, que sou ladrão. E não é? Não entrou na minha casa quando eu estava no hospital? Não trocou a fechadura? Não jogou minhas coisas no terreiro? Ele avançou mais, o dedo apontado na minha cara. Aquela casa sempre foi da família Oliveira. O João só morava lá porque a gente deixou. A casa o João construiu com as próprias mãos. Para mim, para nós. A escritura tá no meu nome. Escritura? Que escritura? Cadê ela, então? Você não tem nada. Peguei no bolso a chave da caixa escondida. A escritura tá guardada onde você não achou, junto com outras coisas que o João deixou para me proteger. Nessa hora, notei que Lia tinha se aproximado mais, ainda filmando tudo com o celular. Jurandir seguiu meu olhar e viu ela também. O que é isso? Tá filmando de novo? Dando show? Ele avançou na direção da Lia, o braço erguido como se fosse bater nela. Foi automático. Tirei do outro bolso o que tinha guardado, o que tinha prometido a mim mesma que só usaria em último caso. O revólver velho do João. Não apontei para ninguém, só segurei firme, do jeito que João me ensinou. Dedo longe do gatilho, cano apontado para o chão. Uma advertência, não uma ameaça. Nem mais um passo, Jurandir. Ele congelou no lugar, os olhos arregalados fixos na arma. Marlene deixou a garrafa cair, o vidro estilhaçando no chão. Os capangas recuaram 2 passos. Vai atirar em mim, sua velha louca? Na frente de todo mundo? Não sou assassina, respondi, a voz mais firme do que jamais tinha sido. Mas sou dona do que é meu, e ninguém ameaça uma criança na minha frente. Lia continuava filmando, os olhos arregalados, mas sem um pingo de medo. Corajosa como só ela. Jurandir recuou, as mãos erguidas. Tá vendo? Tá vendo todo mundo? Ela tá me ameaçando. Com arma, isso é crime. Crime é o que você fez comigo, Jurandir. É o que você tá fazendo agora.
invadindo propriedade alheia de novo, destruindo o negócio da Cida, ameaçando uma criança. Nesse momento, finalmente, ouvimos sirenes. A polícia chegando, tarde como sempre, mas chegando. Alguns carros pararam na rua, curiosos, saindo para ver o que estava acontecendo. A senhora abaixa essa arma, por favor, pediu Cida, a voz trêmula. Já tá tudo registrado, a Lia filmou tudo, não precisa disso. Olhei para o revólver na minha mão. João nunca aprovaria que eu usasse aquilo. Era só para emergência, ele sempre disse. Arma é como fogo, Terezinha, bom para aquecer, ruim para queimar. Abaixei o revólver, guardei de volta no bolso. A sirene estava mais perto agora. Não vou sujar minhas mãos com gente como você, Jurandir. A justiça vai ser feita do jeito certo. A viatura estacionou em frente ao mercadinho. 2 policiais desceram, olhando confusos para a cena. Os vidros quebrados, a multidão reunida, eu, uma senhora de 77 anos, encarando um homem 2 vezes meu tamanho. O que está acontecendo aqui? Perguntou um deles, mão no coldre. Essa velha me ameaçou com arma, gritou Jurandir, apontando para mim. Tá com um revólver no bolso. Vocês viram, todo mundo viu. O policial mais jovem se aproximou de mim cauteloso. Senhora, é verdade. A senhora está armada? Antes que eu respondesse, Lia se adiantou, o celular ainda gravando. Tenho tudo filmado, moço. Eles que vieram primeiro, quebraram a loja da minha avó, ameaçaram a dona Terezinha e o homem tentou me bater. O policial mais velho, que tinha ficado quieto até então, se aproximou. Olhou para mim com atenção, depois para o Jurandir. Você é a senhora do vídeo, não é? A dona da casa da Rua do Cruzeiro? Assenti com a cabeça. Sou eu mesma, Terezinha de Oliveira, viúva do sargento João Oliveira. Algo mudou no olhar dele. João Oliveira? O sargento que pegou a quadrilha do Zé Bigode nos anos 90? Esse mesmo. O policial mais velho se virou para o colega. Leva esse pessoal todo para a delegacia. Vamos ouvir a história completa lá. Mas ela tá armada, insistiu Jurandir, a voz já não tão confiante. O policial olhou para mim, depois para o bolso do meu vestido, onde se notava o volume do revólver. Se a senhora tiver algo aí, é melhor me entregar agora. Tirei o revólver devagar e entreguei a ele, cabo primeiro como João me ensinou. Arma se entrega assim, Terezinha, mostrando que não quer usar. O policial pegou a arma, verificou e franziu a testa. Essa arma nem municiada está, ele disse mostrando para o colega. Está enferrujada, provavelmente nem funciona mais. Jurandir ficou vermelho como pimenta. Mas... Ela me ameaçou. Vocês viram? O que eu vi, respondeu o policial, guardando o revólver velho. Foi um homem bêbado quebrando propriedade alheia e ameaçando uma idosa e uma criança. E agora vamos todos para a delegacia esclarecer essa história. Quando entramos na viatura, Lia correu até mim. Mostrou o celular, um sorriso enorme no rosto. Filmei tudo, dona Terezinha. Do começo ao fim, ninguém vai poder mentir agora. Sorri para ela, um sorriso cansado de quem lutou demais, mas venceu uma batalha. Obrigada, minha filha. Você é mais corajosa que muito homem barbado por aí. Olhei uma última vez para o Jurandir, sendo colocado em outra viatura, xingando e esperneando. Para o mercadinho da Cida com os vidros quebrados. Para a noite que começou com medo e estava terminando com uma pontinha de esperança. O revólver do João nunca teve bala. Ele nunca me contou isso, mas eu sempre soube. Era só para assustar, só para mostrar força. Como ele dizia, a gente não precisa morder para mostrar que tem dente, Terezinha. Naquela noite, não precisei de balas. Só precisei da coragem que João me ensinou, da ajuda de uma menina de 9 anos e da verdade que, finalmente, estava começando a aparecer. Passei a noite inteira naquela delegacia. A mesma onde meu João trabalhou por 30 anos. A mesma que me negou ajuda dias atrás. Mas agora, tudo estava diferente. A sala do delegado, que antes parecia fechada com 7 chaves para mim, agora tinha as portas abertas. O café ruim da delegacia, que nem me ofereceram da outra vez, agora aparecia em xícara limpa na minha frente. O respeito que me negaram, agora me davam de bandeja. Engraçado como o mundo muda quando uma câmera aponta. Quando os olhos de todo mundo estão em cima.
Lia e a avó dela, Cida, ficaram comigo o tempo todo. A menina não largava o celular, mostrando o vídeo que tinha feito para quem quisesse ver. Ali estava tudo. O Jurandir quebrando o vidro do mercadinho, ameaçando, vindo para cima de mim e da menina. E eu, com o revólver velho na mão, me defendendo sem ameaçar. Essa menina é uma heroína, disse o delegado Martins, que tinha acabado de chegar, chamado de casa no meio da madrugada. Se não fosse por esse vídeo, seria a palavra de vocês contra a deles. Jurandir e Marlene estavam numa sala separada. De vez em quando eu ouvia a voz dele, alta, reclamando, exigindo advogado. Já não tinha mais aquela confiança toda. Já não mandava mais no pedaço. Foi por volta das 5 da manhã que a porta da delegacia se abriu e entrou um homem que eu nunca tinha visto antes. Alto, magro, cabelo todo branco penteado para trás, terno bem passado apesar da hora. Carregava uma pasta de couro embaixo do braço. Sou o Dr. Eduardo Mendes. Ele se apresentou, apertando minha mão com firmeza. Advogado. Vi seu vídeo ontem à noite e vim assim que soube do ocorrido. Doutor, eu não tenho como pagar advogado. Falei logo, sem rodeios. Ele sorriu, um sorriso gentil que lembrou um pouco o do João. Não estou aqui para cobrar, dona Terezinha. Estou aqui porque conheci seu marido. Trabalhamos juntos no caso do loteamento Santa Luzia, lá pelos anos 80. Ele era um bom homem. E o que fizeram com a senhora é uma injustiça que não posso ficar parado vendo acontecer. Mal acreditei no que estava ouvindo. Um advogado de verdade, de terno e tudo, querendo me ajudar de graça? Por causa do João? Parecia milagre. E tem mais, continuou ele, abrindo a pasta. Não vim de mãos vazias. Tirou um envelope pardo, lacrado, com o timbre de um cartório. Meu coração disparou. O que é isso? Isso, dona Terezinha, é uma cópia autenticada da escritura da sua casa, registrada em cartório no nome da senhora e do sargento João Oliveira. Registro de 1975, com a verbação de 1998, deixando a totalidade do imóvel para a senhora em caso de falecimento dele. Minhas mãos tremiam quando peguei o envelope. Abri com cuidado, como se fosse quebrar. Lá estava, em papel oficial, com carimbos e assinaturas, a prova que eu tanto precisava. A prova que estava na caixa debaixo da cama e que Jurandir provavelmente tinha encontrado e destruído. Mas como o senhor conseguiu isso? Dr. Eduardo sentou na cadeira ao meu lado, ajeitou o terno. Seu marido era um homem precavido, dona Terezinha. Antes de se aposentar, me procurou. Disse que não confiava nos irmãos, que tinha medo que tentassem tomar a casa da senhora se algo acontecesse com ele. Pediu que eu guardasse uma cópia da escritura no meu cofre. Disse que só era para entregar se a senhora precisasse. As lágrimas vieram sem que eu pudesse segurar. João, meu João, cuidando de mim mesmo depois de partir, cumprindo a promessa que fez de que eu nunca ficaria desamparada. Ele sabia, murmurei, enxugando os olhos com a manga do vestido. Ele sabia que iam tentar fazer isso comigo. João conhecia bem a própria família, respondeu o advogado. E agora, com esse documento e os vídeos da sua neta, ele olhou para Lia com um sorriso. Vamos resolver essa situação de uma vez por todas. O delegado Martins entrou na sala nesse momento. Tinha acabado de interrogar Jurandir e Marlene. Doutor Eduardo, o senhor por aqui? Cumprimentou surpreso. Pelos jeitos, os dois se conheciam. Vim representar Dona Terezinha, respondeu o advogado, levantando-se. E trago provas documentais de que a casa da Rua do Cruzeiro é legalmente dela. Além disso, temos os vídeos mostrando a invasão de propriedade, ameaças, danos materiais. O delegado ergueu a mão, interrompendo. Já estou a par da situação. E depois do que vi nos vídeos da menina, já tomei minha decisão. Vamos agora mesmo à casa para executar a reintegração de posse. Mal podia acreditar no que estava ouvindo. Depois de dias dormindo em banco de praça, em quartinho dos fundos, sendo humilhada e ignorada, agora a justiça estava do meu lado? Assim de repente? Agora? Mas já é quase manhã. Falei, confusa. Melhor ainda, respondeu o delegado.
Toda a vizinhança vai ver. E o recado vai ficar claro. Na minha cidade, ninguém toma casa de idoso. Ninguém desrespeita viúva de policial. Em menos de meia hora, estávamos a caminho. 2 viaturas, o carro do doutor Eduardo e mais uma caminhonete da prefeitura que tinha aparecido, trazendo o secretário de assistência social, uma mulher de jaleco branco que disseram ser psicóloga e até um fotógrafo da assessoria de imprensa. Parecia um circo onde, de repente, eu era a atração principal. Chegamos na Rua do Cruzeiro quando o sol já começava a nascer. A luz dourada batia nas casas, no asfalto, no portãozinho azul da minha casa. Minha casa. Os vizinhos começaram a sair, curiosos com a movimentação. Vi a Dona Lourdes abrindo a janela. O seu antenor parado na calçada, a Cleide do mercadinho. Os mesmos que viraram as costas para mim dias atrás. O delegado bateu no portão, forte. 1, 2, 3 vezes. Jurandir apareceu na porta, de cueca e camiseta, cara amassada de sono e ressaca. Atrás dele, Marlene espiava, o rosto inchado, olhos pequenos de quem dormiu chorando. Polícia! Abra o portão, senhor Jurandir! Ele obedeceu, sem escolha. O delegado entrou, seguido por 2 policiais. Eu fiquei do lado de fora com Dr. Eduardo, Lia e Cida. O que vocês querem agora? Ouvi Jurandir perguntar lá dentro. Já não me humilharam o suficiente na delegacia? A voz do delegado era firme. Senhor Jurandir Oliveira, estou aqui para executar ordem de reintegração de posse desta residência para sua legítima proprietária, Dona Terezinha de Oliveira. O senhor e sua esposa têm 15 minutos para juntar seus pertences pessoais e deixar o imóvel. 15 minutos? Isso é um absurdo! Vou processar todo mundo! 14 minutos agora, cortou o delegado. E se preferir, posso algemá-lo por desacato e levá-lo assim mesmo, de cueca. Não ouvi mais a voz do Jurandir. Só barulhos dentro da casa, portas batendo, Marlene chorando alto, xingando. Fiquei ali, parada na calçada, o coração batendo forte. Aquilo era real mesmo? Eu ia entrar na minha casa de novo? Voltar para o lugar que João construiu para mim? Parecia sonho bom depois de tanto pesadelo. Os vizinhos foram se aproximando devagar. Uns com vergonha, outros com curiosidade. Ouvi cochichos, vi dedos apontando. É a velha do vídeo, tá famosa na internet. Disseram que ela enfrentou o Jurandir sozinha, com revólver e tudo. Coitada, dormiu no banco da praça esses dias todos. Coitada. Agora eu era coitada. Antes era louca, caduca. Engraçado como o mundo muda quando a maré vira. 15 minutos depois, Jurandir e Marlene saíram da casa. Ele carregando 2 malas grandes, ela uma caixa de papelão com coisas miúdas. Passaram por mim sem olhar, cabeças baixas, derrotados. Mas Jurandir não seria Jurandir se não tivesse uma última maldade guardada. Quando já estava no portão, virou para mim e cuspiu no chão. Aproveita enquanto pode, velha. Isso não vai ficar assim. O delegado deu um passo à frente, a mão no coldre. Mais uma palavra, senhor Jurandir, e o senhor vai preso por ameaça. Quer tentar? Jurandir engoliu o que ia dizer e saiu arrastando as malas pela rua. Marlene o seguiu, chorando alto, fazendo cena. Os vizinhos abriram caminho, olhando com desprezo. Como é fácil chutar cachorro morto. O delegado virou para mim, sorriu e fez um gesto largo com o braço. Sua casa, Dona Terezinha. Pode entrar. Fiquei paralisada por um momento. Era tanta emoção que minhas pernas bambearam. Dr. Eduardo segurou meu braço, me dando apoio. Lia pegou minha outra mão, apertando forte. Vamos, Dona Terezinha. A senhora consegue. Andei devagar até o portãozinho azul. Aquele mesmo portão que João pintava todo ano, sem falta. Toquei a madeira, sentindo as marcas do tempo, as lascas que ele dizia que ia lixar um dia e nunca lixou. Empurrei o portão, que abriu com aquele rangido familiar. Pisei no caminho de pedras que levava até a porta da frente. Meus pés lembravam o caminho, mesmo depois de tanto tempo longe. Meu corpo inteiro lembrava que aquele era meu lugar. Na porta, hesitei.
E se Jurandir tivesse destruído tudo lá dentro? E se não reconhecesse mais minha própria casa? Vai, dona Terezinha, encorajou Lia, ainda segurando minha mão. A senhora merece. Abri a porta e entrei. O cheiro familiar me atingiu como um abraço. Madeira antiga, café, o perfume das flores do quintal entrando pela janela. Minha casa estava ali, esperando por mim. Claro, tinha muita coisa fora do lugar. Tinham trocado os móveis de posição, pendurado quadros horríveis na parede, espalhado lixo pelo chão. Mas as paredes que João levantou, o teto que ele construiu, o chão que ele assentou, tudo ainda estava lá. A estrutura firme, como ele sempre foi. Caminhei devagar pela sala, tocando os móveis, as paredes, relembrando. Entrei na cozinha e vi meu fogão velho, meio enferrujado, mas ainda lá. Fui até o quarto e encontrei nossa cama de casal no mesmo lugar. Jurandir e Marlene tinham dormido na cama que eu dividi com João por 50 anos. A ideia me deu um arrepio de nojo. Vamos trocar esse colchão, disse Cida, que me seguia com olhos marejados. Compro um novo para a senhora hoje mesmo. Ajoelhei ao lado da cama, ignorando a dor no quadril operado. Estiquei o braço e tateei embaixo do estrado, no cantinho mais escondido. Meus dedos encontraram o que procuravam, a caixa de madeira ainda lá. Jurandir não tinha achado. Puxei a caixa, emocionada. A caixa que João tinha escondido, onde guardamos a escritura original, agora rasgada, como vi pelos pedaços espalhados, o revólver, que agora estava com a polícia, e algo mais, algo que ninguém sabia. Abri a caixa com a chave que tinha guardado comigo. Dentro, embaixo dos papéis rasgados, lá no fundo, estava um saquinho de veludo preto. Abri com cuidado e encontrei o que procurava, a aliança de ouro do João. Aquela que ele usou a vida toda e que, antes de morrer, tirou do dedo e me entregou dizendo: "Guarda para mim, mulher. No céu, não preciso de anel para saber que sou seu." Coloquei a aliança na palma da mão, sentindo o peso do ouro, o peso da história que carregava. Uma lágrima caiu sobre o metal amarelado. "A senhora achou o que procurava?" perguntou Lia, se ajoelhando do meu lado. Mostrei a aliança para ela, sorrindo entre lágrimas. "Achei, minha filha. Achei minha casa, achei minha dignidade. E agora achei a última lembrança do meu João." Levantei devagar, a aliança apertada na mão. Na porta do quarto, o delegado, o doutor Eduardo, a psicóloga, todos me olhavam com um misto de respeito e emoção. "Bem-vinda de volta ao lar, dona Terezinha", disse o delegado, a voz embargada. Caminhei até a porta da frente, onde uma pequena multidão de vizinhos se juntava, espiando para dentro, querendo ver o desfecho da história que tinha viralizado na internet. Parei na soleira, a luz do sol nascente banhando meu rosto velho, mas agora cheio de vida novamente. Lia veio para o meu lado, pegou minha mão. Seus olhinhos brilhavam de alegria e orgulho. "E agora, dona Terezinha, o que a senhora vai fazer?" Apertei a mãozinha dela entre as minhas mãos enrugadas e sorri. "Agora, minha filha, vou viver, na minha casa, do meu jeito." E juntas entramos de volta, fechando a porta atrás de nós, deixando o mundo lá fora, pelo menos por enquanto. O mundo que tinha virado do avesso e agora, finalmente, voltava para o lugar certo. Os primeiros dias de volta em casa foram estranhos. Parecia que eu estava num sonho, daqueles que a gente tem medo de acordar. Caminhava pelos cômodos devagar, tocando os móveis, as paredes, como se precisasse ter certeza que tudo era real. A casa estava uma bagaceira. Jurandir e Marlene tinham deixado tudo sujo, bagunçado. Roupas deles ainda espalhadas, louça suja na pia, até bituca de cigarro no chão, coisa que João nunca permitiu dentro de casa. Cheirava a mofo, a poeira, a gente estranha. "Precisamos dar um trato nisso tudo", falei para Cida, que veio me ajudar no primeiro dia. "Jogar fora o que não presta, limpar até o cheiro daquela gente sair." E foi o que fizemos. Cida trouxe produtos de limpeza do mercadinho. Seu Tonho mandou um rapaz para trocar a fechadura de novo. O delegado Martins mandou 2 policiais ficarem de plantão na porta por alguns dias. "Só para garantir", ele disse.
Se o Jurandir aparecer por aqui de novo, vai dormir na cadeia, garantiu o delegado antes de ir embora. Fui descobrindo aos poucos o que tinham feito na minha ausência. Além da bagunça e sujeira, tinham vendido algumas coisas. A TV velha que João comprou com o primeiro salário de aposentado, o rádio-relógio que ficava no criado mudo, as panelas de cobre que ganhei de presente de casamento. Também tinham quebrado coisas, de propósito ou por descuido. Os porta-retratos com fotos minhas e do João, o relógio de parede que marcou nossas horas por 50 anos, o espelho do banheiro que refletiu nossa velhice chegando devagarinho. Mas o que mais me doeu foi o que fizeram no quintal. As galinhas que eu criava sumiram todas. Minhas plantas, meu jardim que cuidei com tanto carinho, estava morto, abandonado. O pé de acerola que João plantou ainda estava lá, mas cheio de formigas, as folhas comidas, precisando de cuidado urgente. Não se preocupe com nada disso agora, disse Cida, me vendo olhar triste para o quintal. Uma coisa de cada vez. O importante é que a senhora está de volta. Voltei para dentro, tentando não pensar no que tinha perdido, mas no que tinha recuperado. A casa, meu cantinho no mundo, o lugar que João construiu para nós. Naquela primeira noite, dormi num colchão novo que Cida comprou para mim. Não quis usar a cama onde Jurandir e Marlene tinham dormido. Mandei jogar o colchão velho fora, passar álcool na madeira da cama, esfregar até não sobrar nada deles. Mesmo com o colchão novo, não consegui dormir direito. Era estranho estar ali sozinha, depois de tanto tempo. A casa rangia, fazia barulhos que eu tinha esquecido. Ou talvez fossem barulhos novos, marcas do abandono. No meio da madrugada, ouvi batidas na porta. Meu coração disparou. Seria o Jurandir voltando, com raiva, querendo vingança. Mas era só a Lia. Estava de pijama, cabelo amarrado num lenço colorido, os olhos sonolentos, mas preocupados. Vim ver se a senhora tá bem, ela disse entrando devagar. Vovó falou que a senhora ia ficar com medo de dormir sozinha na primeira noite. Sorri, aliviada e tocada pela preocupação daquela menina. Tô bem sim, minha filha, só estranhando um pouco. Ela olhou em volta curiosa. A casa da senhora é bonita, só tá precisando de uma limpeza. E de alegria também, respondi, vendo como tudo parecia triste, apagado. Casa sem alegria é só parede e teto. Lia sentou na beirada do colchão novo, balançando as perninhas. A senhora tem um quarto sobrando, né? Aquele lá no fundo, que era para ser do filho da senhora que não veio? Fiquei surpresa. Como ela sabia disso? Vovó me contou. Ela explicou como se lesse meus pensamentos. Disse que a senhora e o seu João queriam muito um filho, mas Deus não mandou. Assenti um nó na garganta. Era verdade. O quarto dos fundos, que ficou vazio a vida toda, era para ser do nosso filho que nunca chegou. Eu posso ficar com ele? Perguntou Lia de repente. O quarto, digo. Vovó disse que posso vir dormir aqui às vezes, para a senhora não ficar sozinha. E também porque a casa dela é pequena e eu divido o quarto com meu irmão, que ronca muito. Meu coração deu um pulo. A ideia de ter aquela menina por perto, enchendo a casa de vida de novo, me deu um quentinho no peito que não sentia há tempos. Claro que pode, minha filha. Ia ser uma honra ter você aqui. Ela abriu um sorriso tão grande que iluminou o quarto escuro. Posso trazer minhas coisas amanhã? Tenho uns livros, umas bonecas e meu caderno de desenho. Não é muita coisa. Prometo não bagunçar. Pode trazer o que quiser. O quarto é seu agora. Ela pulou da cama e me abraçou forte. Um abraço de criança, puro, sem maldade. Um abraço que eu não sentia há tanto tempo que quase tinha esquecido como era bom. A senhora não vai mais ficar sozinha, dona Terezinha. Agora tem eu. Naquela noite, Lia dormiu ali mesmo, no colchão comigo. Pequenina, encolhida como um bichinho, a respiração calma me fazendo companhia. E pela primeira vez em muito tempo, dormi sem medo, sem pesadelo, sem acordar assustada. Nos dias seguintes, a casa foi ganhando vida de novo. Lia trouxe suas poucas coisas e arrumou o quarto dos fundos do jeito dela. Colocou desenhos coloridos nas paredes, espalhou os livros na prateleira que João tinha feito há tantos anos, esperando por um filho que nunca usou.
Cida me ajudou a limpar tudo, jogar fora o que não prestava, consertar o que dava para salvar. Os vizinhos, agora todos muito solícitos, apareciam com presentes. Um bolo, uma planta nova para o jardim, uma galinha para o meu terreiro começar de novo. Até a dona Lourdes, aquela que fechou a janela quando pedi ajuda, apareceu com um pano de prato bordado de presente. Para substituir os seus que jogaram no chão, ela disse, sem me olhar nos olhos, a vergonha ainda pesando. Aceitei tudo com um sorriso, sem guardar rancor. A vida já é curta demais para carregar peso de mágoa. Uma semana depois de voltar para casa, acordei cedo, antes do sol nascer. Era um hábito antigo que João e eu tínhamos. Ver o dia começar juntos, tomar o primeiro café com o céu ainda escuro. Fui para a cozinha, acendi o fogão, coloquei água para ferver. Peguei o pó de café que Cida tinha trazido, o coador de pano que lavei e passei 3 vezes para tirar o gosto de guardado. O cheiro do café encheu a cozinha, se espalhou pela casa. Aquele cheiro que é como um abraço, que diz que a vida continua, que tem coisa boa ainda por vir. Sentei na cadeira da cozinha, aquela mesma onde sentei por 50 anos tomando café com João. Olhei pela janela, vendo o céu clareando devagar, as primeiras cores do dia pintando as nuvens. A senhora fez café. Lia apareceu na porta da cozinha, o cabelo todo desgrenhado, o pijama amarrotado, o sorriso mais bonito do mundo. Fiz sim, minha filha. Quer uma xícara? Quero sim, com leite e muito açúcar. Servi o café para ela, forte para mim, fraco e doce para ela. Ficamos ali, sentadas na mesa da cozinha, tomando café juntas, vendo o dia nascer. Uma senhora de 77 anos e uma menina de 9. Uma dupla improvável que o destino juntou. A senhora vai me deixar morar aqui para sempre? Perguntou Lia de repente. Por que não ficaria, minha filha? É que na escola tem uma menina que disse que a senhora só tá me usando para aparecer na internet. Que quando passar a fama vai me mandar embora. Senti uma pontada no peito. Como alguém podia dizer uma coisa dessas para uma criança? Lia, olha para mim. Você me ajudou quando ninguém mais quis. Me deu comida quando eu tinha fome, esperança quando eu tinha desistido, coragem quando eu tinha medo. Você é minha família agora. E família não abandona a família. Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. É que meu pai foi embora e nunca mais voltou. Minha mãe também. Só tenho a vovó agora. Tenho medo que todo mundo vá embora. Peguei as mãozinhas dela entre as minhas, olhei firme nos olhos dela. Eu não vou a lugar nenhum, minha filha. Nem você. Essa casa agora é nossa. Depois do café, Lia foi buscar o caderno de desenho. Sentou no chão da sala, esparramou lápis coloridos em volta, começou a desenhar. Eu peguei minha cadeira de balanço, a mesma que João fez para mim quando me casei, e sentei perto dela, observando. Ela desenhava uma casa, nossa casa, com o portãozinho azul, o pé de acerola e 2 figuras na frente. Uma alta e magra, cabelo branco em coque, e uma pequena com cabelo crespo cheio. Somos nós? Perguntei, olhando por cima do ombro dela. Sim, a senhora e eu, na nossa casa. Nossa casa. Como soava bonito isso. Fiquei ali, balançando devagar na cadeira, ouvindo o lápis riscar o papel, o passarinho cantar lá fora, a vida voltando ao normal. Ou melhor, não ao normal, a algo novo, diferente, talvez até melhor. Olhei pela janela, para o céu azul de manhã clara, e quase pude ver João sorrindo lá de cima, satisfeito. Sua casa estava em boas mãos. Sua Terezinha não estava mais sozinha. Passei a mão no dedo onde agora usava a aliança dele, junto com a minha. 2 aros de ouro, 2 vidas entrelaçadas, mesmo depois que a morte separou. O que a senhora está pensando? Perguntou Lia, levantando a cabeça do desenho. Sorri, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. Tô pensando que a vida dá voltas, minha filha. Que às vezes a gente perde tudo para ganhar algo que nem sabia que precisava. Ela franziu a testa, tentando entender. Como assim? Como uma casa vazia que agora tem riso de criança. Como um coração triste que agora tem motivo para bater. Como uma velha sozinha que agora tem família de novo. Lia sorriu, aquele sorriso que iluminava o mundo. E cheiro de café, ela completou. A casa tem cheiro de café agora.
É isso mesmo, minha filha. Riso de criança e cheiro de café. O que mais uma casa precisa para ser feliz? Voltei a balançar na cadeira enquanto Lia continuava seu desenho. O sol entrava pela janela, fazendo desenhos de luz no chão. A casa rangia, mas agora não era um rangido triste. Era o som de uma casa que respira, que vive, que tem história para contar. Fechei os olhos por um momento, sentindo o cheiro de café no ar, o som do lápis no papel, o rangido da cadeira de balanço. Agora eu não era só viúva, era avó de novo e dona de mim.